E aí, meu povo, tô aqui com a minha tela para eu pintar hoje. E, gente, vou fazer o vídeo falado porque eu acho que vai ficar melhor tanto para eu explicar quanto para vocês entenderem a dinâmica aqui enquanto eu faço a maquiagem. Que é sobre o quê? Explicar para vocês como a gente constrói um degradê de esfumados, tá? Que algumas pessoas me pediram, me perguntaram em alguns vídeos, dicas para fazer essa construção de esfumados, né? Para ficar o degradê bem aparente. Então, eu já tô com a pele feita, né? Eu não, minha modelo já está com a pele feita. Então, a gente vai direto para os olhos para eu poder mostrar para vocês como que a gente constrói um esfumado, tá certo? Para criar o nosso esfumado, eu vou usar hoje, que eu quero fazer um esfumado coloridinho, essa paleta aqui da Ruby Rose, tá? Que é a Soft Nude. E eu gosto muito dela porque ela tem essa gama de cores em tons rosados. Então, facilita muito na hora da gente criar um degradê de esfumados, que ela tem cores mais claras, médias e escuras, sempre nessa tonalidade de cores rosadas. Então, facilita muito. Então, se você tem dúvidas sobre quais cores são melhores para construir um degradê esfumado, geralmente nessas paletinhas, quartetos ou paletas de sombra, elas já vão ter a mesma tonalidade, só com intensidades diferentes. Ou então você pode, né, se atentar mais nisso, numa cor mais clara, média, escura, enfim. Então, para começar, eu vou começar com esta cor aqui. E o pincel que eu vou usar também é bem importante. Porque o tamanho do pincel vai definir duas coisas. O tamanho que eu quero que esse esfumado fique na pálpebra e também o tamanho do olho da cliente ou da modelo, tá? Eu não posso usar, por exemplo, um pincel assim, ó, super fofão, super gordão na pálpebra dela. Olha o tanto que pega. Abre o olho um pouquinho. Olha o tanto que vai pegar, pega praticamente todo o côncavo dela e toda a pálpebra fixa. Então, se a minha intenção não é deixar esfumado difuso, eu quero marcar bem o côncavo, não quero levar essa sombra muito para cima, eu não posso usar um pincel muito grande, eu tenho que diminuir o tamanho do pincel. Então, a gente tem que se atentar a isso também. Uma dica para vocês pegarem assim essa chavinha, que vocês não vão esquecer. Quanto mais clara a cor de sombra, mais fofo vai ser o pincel. Como eu vou começar com a cor mais clara, então eu vou usar um pincel mais fofinho. Porém, ó, que ele não vai... Tá vendo que ele não pega tanto abaixo da sobrancelha dela, pega mais o côncavo? Ele vai deixar essa sombra mais esfumada, mais difusa, mas sem acabar subindo muito para a sobrancelha, sem pegar a pálpebra toda, que é essa a minha intenção, tá? Então, ó, eu vou começar com a primeira cor, ó. E como eu tô usando um pincel fofo, né, grande, e a sombra não é muito escura, eu posso fazer movimentos assim que eu digo na doida, né? Você sabe que eu digo pra vocês assim, movimento bem na doida, sem me preocupar muito se tá subindo, se tá indo muito lá pro canto interno e tal, porque é uma sombra clara. E o pincel é fofo, então ele vai dar esse acabamento mais difuso. Ó, tô fazendo aqui desse lado. Eu nem tô... nem vou falar aqui sobre posição do pincel, quantidade de sombra, porque eu acho que isso vocês vão vendo com o tempo. Porque, por exemplo, se eu quero que essa sombra fique bem intensa, se eu quero que ela entregue na pálpebra a cor que tá aqui na paleta, é claro que eu vou aplicar em maior quantidade. Eu só tenho que prestar atenção e não aplicar muito e essa sombra cair na pele, né? Mas isso não faz diferença para você conseguir criar um degradê de esfumado, tá? Apliquei aqui no canto externo também e vou levar para fora. Isso aqui é mais para definir o formato do meu esfumado, tá? Isso aqui não vai garantir que meu esfumado fique com degradê ou não. É mais porque eu quero esse acabamento alongado mesmo. Ó, apliquei, vocês percebem, fecha o olho, que não fica aquela cor marcada. Fica bem difusa, bem suave. Vai ser minha sombra de transição mesmo pra gente começar. Que o degradê é isso, é a cor mais clara, até a cor intermediária, até a cor mais escura. A próxima cor que eu vou usar é esta daqui, tá? Ó, primeiro foi essa. E o pincel vai mudar.
Vou aplicar. Esses pincéis que eu tô usando é da Levangie, tá? Vocês sempre me perguntam sobre pincéis. Esse aqui, o primeiro que eu usei, é o Delta 10-1. E agora eu vou usar o Gama 03. Ó. Vocês percebem como eles são diferentes no tamanho? Por que que eu vou usar um menor agora? Porque eu usei uma cor mais clara, que ficou num espaço maior. Se eu aplicar uma sombra mais escura com o mesmo pincel, do mesmo tamanho, ele vai acabar subindo essa cor anterior e aí não vai ter degradê nenhum. Ele vai tapar a sombra anterior. Por isso que eu tenho que diminuir o pincel para a sombra mais escura alcançar menos espaço. Então ela não vai subir tanto na sombra mais clara, tá? Então vou aplicar no canto externo primeiramente. Porque como é uma cor mais escura, eu prefiro depositar ela mais no canto externo. Pigmentar ela bem, tá? Sempre que a gente quer pigmentar uma sombra, a gente aplica com batidinhas para ela aderir na pálpebra, para pigmentar. E ó, depois que eu pigmentei, aí ó, eu começo a fazer os movimentos de esfregar, né? De vai e vem. Abaixo da cor anterior, tá? Agora os meus movimentos não estão na doida, né? Igual o pincel anterior. Eu tô com a mão mais leve, com mais calma. E me preocupando com as bordas dessa cor mais escura. Pra não ficar aquela marcação, né? Em volta da cor mais escura. Ó, gente, aí eu vou voltar com o pincel anterior, aquele fofão, e a cor anterior com mais clara. E vou voltar a aplicar onde eu apliquei a primeira cor, tá? Por que que eu acho importante fazer isso? Não tinha necessidade, eu não sinto que eu tenha necessidade de fazer isso, mas mesmo assim eu faço. Por quê? Porque assim eu acabo pigmentando de novo a cor anterior e me ajuda a esfumar a cor mais escura. Sempre faço isso e pra mim isso é um acabamento muito importante. Porque às vezes a gente até acha que não precisa, que tá tudo bem esfumadinho, mas às vezes a gente bate uma foto e aí fica lá aquela marcação da cor mais escura. Então não custa nada a gente dar esse acabamento aqui, né? Gente, agora eu vou usar esta cor de sombra aqui, é a MA02 da Vult. Como vocês podem ver, ela não tem nada de rosado, ela é um marrom mais frio, tá? Mais acinzentado. Então vou usar ela mais no canto externo para dar um pouco mais de profundidade. E como eu já expliquei para vocês anteriormente, se a sombra é mais escura que as anteriores, então eu tenho que trocar o pincel. Eu vou usar este pincel aqui, acho que vocês vão conseguir ver bem. Assim consegue ver melhor. É o S12 da Esfumato. Então vamos recapitular os pincéis. Olha lá. Então comecei com a sombra mais clara, usei um pincel maior. Uma cor mais intermediária, um pincel um pouco menor. Uma cor mais escura, um pincel menor ainda. Então isso aqui faz total diferença. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar no canto externo, pigmentando primeiramente. Então isso significa que eu vou com batidinhas primeiro. Ó. Mas assim como a sombra anterior, eu não vou subir muito ela. Eu já tô usando um pincel menor para não correr perigo dessa sombra subir demais. Então, eu vou pigmentar ela mais embaixo do que a cor anterior. A cor anterior, eu pigmentei ela até o côncavo, então essa eu vou pigmentar um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque quando eu esfumar, lembra, sempre que a gente esfuma uma sombra, isso vale para a pele também. Quando a gente aplica corretivo, que vai esfumar com a esponjinha, ela se expande, né? Ela acaba correndo, se expandindo. Da mesma forma a sombra aqui, eu pigmentei ela somente aqui, mas quando eu esfumar as bordinhas dela, ela vai crescer.
Então, por isso eu não posso pigmentar ela no canto externo inteiro, porque quando eu for esfumar, ela vai subir demais, vai tapar as cores anteriores e aí vai-se embora o meu degradê, ó. Então aqui eu já tô nas bordinhas dela com mais calma. Vocês percebem que até isso faz diferença também? A primeira cor, ó, foi movimentos mais rápidos. A segunda eu me contive um pouquinho. E essa aqui eu tô com bastante carinho, sem me empolgar demais. Vai ficar parecido com a maquiagem de Aline. Tu vê aquela última? Aí não. Vi, mas era mais rosada só, né? A tua não vai ficar igual a dela. Então, ó, gente, aí apliquei a cor mais escura, então agora eu vou voltar com as cores anteriores. Então é sempre assim, um passo pra frente e dois pra trás, sabe? Então, ó, fui com a terceira cor, agora eu vou voltar com a segunda e o pincel da segunda também, tá? Não vão confundir os pincéis aí. E aí eu reaplico no mesmo lugar da segunda sombra. E volto com a primeira cor e o primeiro pincel, ó. Então sempre pense assim, fui com a sombra mais escura, vou voltar com as outras mais claras que eu usei anteriormente. Porque assim, a gente perde o degradê, né? A gente não consegue fazer o degradê quando a gente aplica uma cor muito escura e ela se sobressai das cores mais claras. Como que ela tapa, sabe? As cores mais claras. Então, por isso que é importante a gente voltar com as cores mais claras para manter esse degradê. Ó, agora eu vou vir com essa paleta aqui da Baleine, só por causa dessa cor aqui de marrom, que é um marrom bem escuro, bem mais escuro do que a cor anterior que eu usei, tá? Então só por causa dele eu vou usar essa paleta. E, adivinhe, eu mudei o pincel de novo, agora é um pincel menor ainda, bem pequenininho. Vamos recapitular de novo. Olha lá o joguinho de pincéis, ó. Cor mais clara, cor intermediária, cor do marrom e agora um marrom mais escuro, ó. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Quanto mais escura a cor de sombra, menor é o pincel que eu uso. Porque assim ele não vai subir tanto e não vai atrapalhar o meu degradê, ó. Então, ó, esse aqui eu vou manter na raiz dos cílios. Ó, apliquei aquele marrom bem escurão e aí, como eu falei pra vocês, vou voltar com as cores anteriores. Então, primeiro o marrom. Eu sei, gente, essa parte é muito chata. Vocês podem até pensar que isso aqui vai acabar levando muito tempo, mas não, tá? Como eu sempre falo pra vocês, eu levo 1 hora nos meus atendimentos pra fazer a maquiagem e eu faço isso aqui tranquilo em 1 hora. Gente, então, ó, de degradê vertical, vão ser essas cores, né? Agora eu vou aplicar as sombras para fazer o degradê na horizontal, porque dependendo da técnica da maquiagem que você for fazer, você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes você deixa tudo bem esfumado na vertical e aqui dos lados, ó, fica aquelas listras, aquela bandeira, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Eu já terminei esses esfumados do côncavo, né, na vertical. Agora eu vou aplicar esta cor aqui de roxinho, já que eu quero fazer em tons de roxo. Com um pincel, pode ser um pincel qualquer. Esse aqui é da Macrylan, é o W905. Então vou aplicar aqui e, como eu disse, vai ser o meu esfumado na horizontal. Então eu não vou subir com ele, eu vou aplicar, ó,
Ficar aqui na lateral, tá vendo? Mas não é regra, ó. Daqui eu já posso aplicar qualquer cor. Eu posso aplicar uma sombrinha dourada, uma sombrinha bege. Então, tudo vai depender da técnica, tá? Tá, agora eu vou aplicar, ó. Eu vou até seguindo a mesma paleta, né? Pra não confundir vocês, que eu sei que vocês gostam de pegar uma paleta como referência. Então, eu vou usar esta cor aqui mais clarinha. Ela parece um branco, mas não, ela é um bege bem clarinho mesmo. Mas vai ficar em contraste com o tom da pele dela e vai ficar parecendo um branquinho, né? Então, eu vou aplicar no cantinho interno. Tá? Com batidinhas. Como eu falo, sombra opaca a gente sempre deposita, a gente não arrasta. Principalmente sombra branquinha. Quando a gente quer deixar bem branquinho, a gente faz camadas. Então, ó. Vou aplicando. Se subiu demais, se ficou marcadinho, não tem problema. Volta. Agora eu não peguei mais sombra, tá? Ó, tem com pincel. Acabamento. Que é o que eu disse a vocês. Sempre que a gente volta com a cor anterior, com o pincel anterior, a gente tá dando um acabamento. Que é isso que deixa no final a maquiagem com aquele acabamento profissional, né? Agora, para dar um brilho, mesma paleta, vou usar esta sombra aqui, ó. Que é um rosinha. E vou aplicar onde ficou faltando sombra, né? Com cuidado, para não subir demais. E aí a gente perde todo o degradê, né? Esse ficou muito escuro. Não deu muito contraste, né? Não deu. E vou meter um glitter agora. Esse glitter aqui ele é muito lindo, é da Lotus. Não tô lembrada da referência, vou deixar aí na tela. E ele é branquinho, mas ele tem um fundo lilás. Então, como eu quero essa maquiagem em tons de roxinho, vai combinar muito. E eu vou aplicar aonde eu apliquei a sombra cintilante. Que é bem no centro aqui, tá? Um delineado agora, gente, bem fininho, tá? Só porque eu vou aplicar uma sombra preta. Mas assim já tá lindo, né? Só colocar uns olhos postiços. Assim que eu aplico, eu vou com o pincel, esse é pequenininho, assim, bem preciso. E eu vou esfregando o final desse delineador. Que é pra ele sumir. Não ficar aquele quadradinho, sabe? Que aí você vê que aplicou o delineado e parou ali. Não, eu esfrego, que aí ele vai ficar mais difuso. E fica aquele efeito bem bonito, né? Tem, nessa hora, fecha o olho, eu poderia aplicar aquela mesma sombra marrom escura, ia ficar um acabamento muito bonito, mas vou aplicar uma sombra preta, tá? Vou até usar a mesma paleta da Belly Angel, pra não ficar muitas paletas, né? Essa sombra aqui, essa sombrinha preta da Belly Angel é muito boa. Com o mesmo pincel, ó, fecha. E só no final do delineado, ó. Eu vou fazendo até movimentos como se eu tivesse refazendo o delineado, sabe, ó, pra cá, na diagonal. Eu não faço movimentos assim, como se eu quisesse pigmentar a sombra no canto externo, não. Na diagonal, como se eu estivesse refazendo o delineado ali, como se eu estivesse esfumando esse delineado, sabe, delineado esfumado?
E aí sim, eu volto com o marrom anterior. Pra quê? Pra poder esfumar o preto. Lembra do que eu falei? Sempre que a gente usa uma sombra escura, a gente tem que voltar com as cores anteriores. Principalmente no caso do preto, tá? A gente não esfuma preto com preto. Vou fazer um delineado do canto interno. Sujei um pouquinho aqui embaixo, ó, normal. Depois eu ajeito. Se você não tem essa segurança, né? Faz os olhos primeiro. Lá. Mesmo delineador em gel, vou aplicar aqui na linha d'água dela e somente, tá? Tô até com o mesmo pincel. Gente, ó, agora eu vou fazer esse esfumado de baixo. Como vocês já sabem, que já acompanham os vídeos do canal, já me conhecem, eu não faço, não gosto desse esfumado inferior muito grosso, então eu vou usar pouquíssimas sombras. Mas se você quiser usar todas as sombras que a gente usou no esfumado superior, fica à vontade. Mas eu vou usar esta cor aqui primeiramente, eu vou usar só duas. Primeiro esta aqui. E esse pincel é da Macrylan também, é o W907. Ele é muito bom para esfumado inferior. E aí vou com aquele marronzinho. Tô com um pincel bem menor, ó. Piquititico. E vou aplicar ele. Eu não quero aplicar por fora. Para você conseguir um degradê no esfumado inferior, geralmente a gente esfuma para baixo. Aplico essa cor, aí eu vou esfumar outra mais clarinha na borda dele e assim eu vou criando degradê. Mas aqui eu vou fazer o contrário, tá? Essa mais escura eu vou tentar pegar ela bem rente aos cílios mesmo. Pra não ficar um esfumado grosseiro demais. Quero manter o meu estilo aqui. E é isso, meu povo. Tá aqui o nosso resultado final. Já coloca aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Se gostaram, se ainda ficaram com dúvidas, pode colocar aqui que eu vou estar respondendo vocês e já pode servir para o nosso próximo vídeo, né? Nosso próximo tema. Então, se não se inscreveu, já se inscreva aí no canal para não perder os próximos conteúdos. Vou até deixar 2 vídeos aí na tela como sugestão, tá certo? E é isso, um beijo.